Salve tropa, Mindão na área e esse é o podcast do Mindão, chegando aqui no YouTube e no Spotify toda segunda, quarta e sexta às 20 horas, com papo bacana, com gente legal, com histórias que talvez você não conheça e que vale a pena conhecer. E olha, se você está chegando agora, não esquece de assinar o nosso canal aí, seja no Spotify ou no YouTube, já deixa aquele like para dar uma fortalecida, responde a enquete aí dizendo se você gostou do episódio ou não. Deixa o comentário e principalmente espalha pra geral, principalmente nos grupos de WhatsApp. Aí fala que tem episódio novo do podcast do Mindão. E olha, a gente primeiro precisa falar também que a sua marca poderia estar nesse espaço lindo, maravilhoso aqui do podcast do Mindão. Entre em contato com a gente tem muitas oportunidades para você aparecer aqui. É o caso, por exemplo, do BML Studios, que está com a gente nesse projeto super bacana, trazendo o podcast do Mindão até você. E quem veio até hoje também é um querido amigo de longuíssima data, que é o Edival Rosa. Edival, seja muito bem-vindo aqui ao podcast do Mindão. Obrigado. Na verdade é uma honra, né, estar aqui. A gente é amigo de bastante tempo e nossas histórias se cruzaram algumas vezes aí e hoje eu estou aqui à disposição. Tá bom, muita gente não sabe, mas pra mim o Edival é o dono da noite do Vale do Paraíba, entendeu? Uma pessoa que tem uma história muito grande com a noite, entende muito do negócio, mas, Edival, a sua história com casas noturnas, ela não começou aqui no Vale, começou no Nordeste, não é isso? Não, na verdade começou aqui. Olha só. Começou com a Showbiz no Trianon Clube. Foi a primeira casa noturna que eu fui DJ e dono, né? Comecei como DJ, tinha 15 anos, toquei inclusive na Garden. Olha só. Na Gênesis, aqui de São José, como discotecário. A primeira casa noturna que eu fui dono e continuava sendo DJ foi a Showbiz do Trianon. Depois, antes da Showbiz, ainda tive uma história no New Wave. O New Wave, na verdade, quando começou eu trabalhei na RCA Victor, a gravadora. Sim. E naquela época que eu estava na RCA, começou aquela febre de karaokê. E eu consegui os playbacks das músicas lá na gravadora. E aí eu tinha o New Wave. O New Wave, na verdade, era um bar. Aberto, inclusive, tinha uma muretinha e tal. E só enchia no sábado. Dava movimento no sábado. Ele abria sexta, sábado e domingo, mas só dava gente no sábado. Aí eu tava com os playbacks e tal, peguei um amigo meu, coloquei de sócio e a gente foi vender o projeto de karaokê, que ninguém sabia o que era na época, pro dono do New Wave, que era o Djalma. Aí ele falou, olha, eu não sei se isso vai funcionar, porque é um negócio novo. Eu falei, não, eu só quero uma coisa sua. Eu quero vir aqui na sexta e no sábado, na hora do intervalo da banda, porque a banda toda sexta e sábado tinha banda. E eu quero que você me deixe, no intervalo da banda, conversar com as pessoas. E explicar o que é o karaokê. Aí a gente foi durante um mês, no intervalo das bandas, a gente chegava, oi, tudo bem, meu nome é Edival, a gente vai passar a fazer karaokê. Funciona assim, solta aí. Aí o cara soltava um playback e eu cantava. Então é isso, ó, se vocês estão vendo que até um cara que canta mal, como eu, pode cantar, é muito fácil você vir aqui cantar. A gente vai ter um número, na época eu acho que tinha 200 músicas só. E você faz a sua inscrição e o nosso karaokê vai começar na sexta-feira, dia tal. Domingo, dia tal. Que era o dia de menor movimento dele. Eu falei, então você me dá o domingo, só que eu quero sexta e sábado para fazer divulgação. Aí, vamos começar no domingo. Que não dava ninguém, então a gente faz um público diferente. Bom, em 3 meses, o karaokê faturava mais do que a sexta e o sábado dele. E quando a gente entrou, é importante assim, ele estava com conta de telefone atrasada, aluguel atrasado, enfim. A gente tá falando do começo da década de 80. Por aí. Por aí. Aí começou a ganhar dinheiro, né? O domingo dando, aí repercute, né? Porque daí a sexta começou a dar mais gente, o sábado, por conta do sucesso do karaokê também, as pessoas, tem o New Wave lá, vamos lá. Tá. Enfim. Aí, nessa época, eu fazia o karaokê domingo
E tocava na Garden sexta e sábado. Na Garden aqui. Aí eu cheguei para esse cara que era meu sócio, falei, escuta, vamos fazer no intervalo da banda, em vez de ficar tudo mudo, a gente bota uma pista de dança. Propusemos pro cara, que era o Djalma, falei, vamos fazer o seguinte, você dá pra gente o intervalo da banda, eu trago iluminação, trago mixer, trago tudo, e a gente faz uma pistinha de dança. E o combinado nosso era o seguinte, quando a gente começou com o karaokê, a gente tinha o faturamento do karaokê, era uma parte nossa, uma parte dele, 50-50. Beleza. Aí, como a gente começou a fazer o intervalo da banda era 10 minutos, passou para 15, passou para 20, passou para meia hora, porque ninguém queria sair da pista. Aí ele pegou e falou, não, vamos fazer o seguinte. Eu falei, e aí? A gente, né? Não, deixa a coisa pegar e aí a gente acerta. Beleza? Aí ele falou, não, vamos fazer karaokê na quinta também. Que a gente não abre quinta, é um dia a mais. E tem muita gente que não consegue cantar, de tanta gente que tinha, né? Começou a abrir quinta. Nessa altura do campeonato, pra você ter uma ideia, em 6 meses ele comprou o terreno. Ele comprou o imóvel que ele estava. Com o dinheiro que ele ganhou em 6 meses lá, com essa movimentação que a gente fez lá. Aí ele passou 6 meses, a gente sentou e falou, bom, agora é hora da gente ver como que vai ficar. Né? Nós fizemos o acordo aí de quando quando você se estabelecesse, a gente fosse sentar para conversar. Aí ele, não, isso não dá para pagar, e ele já tinha na mente que ele ia tirar a gente, vamos dizer assim, porque ele ia comprar o equipamento de karaokê, daí já saíram músicas para venda em disco, tudo, então ele falou, vou comprar tudo, pegou um cara que era frequentador do karaokê para ser o apresentador, que depois virou garçom dele. Uma história bem louca. E, bom, quando a gente sentou e ele fez a proposta que não era legal para a gente falou, então a gente vai sair, mas também não vamos te largar na mão, porque de um jeito ou de outro a gente foi parceiro durante o tempo. A gente deu 1 mês para ele se virar. Nesse 1 mês apareceu o Rima, Posto Rima, que tinha o Posto Rima, e o cara falou, não, eu quero que vocês vão fazer o karaokê lá no Rima, no restaurante do Rima, que era o Malek Assad, inclusive, que é político lá em Jacareí. E a gente foi para ganhar só pelo domingo que a gente ganharia nos 4 dias no New Wave. Então, pra gente foi um puta negócio, né? Assim, financeiramente. E eu continuava tocando sexta e sábado na Garden. Aí, apareceu essa oportunidade no Trianon Clube, que tinha um espaço lá que era chamado de Boatinha. Da Boatinha, isso mesmo. Boatinha do Trianon, né? Sim. E nunca deu certo nada lá. Todo mundo faz lá, dá errado, né? Aí eu falei, não, vamos pegar essa boatinha, vamos fazer uma boate mesmo de verdade, pô. E aí eu tinha uns contatos na Jovem Pan, lá em São Paulo. Não existia rede Jovem Pan. Era Jovem Pan em São Paulo. Era um puta negócio. Aí eu falei, não, a gente faz algumas coisas aqui. E a Jovem Pan, que nesse período, ela era muito protagonista na música eletrônica brasileira. Sim, ela... A 7 Mais da Pan. Mandava, filho. O programa com DJ, sábado da noite, que era o pré-balada. Era uma rádio que, para o cenário de música eletrônica, sempre foi muito protagonista. Sim, e era a rádio dos jovens, na verdade. Sim. Era a rádio dos jovens. Enfim, aí a gente fez um acordo com a direção do Trianon, em que a gente montaria a casa, montaria a boate, e que o contrato seria de 1 ano, porque eles não confiavam nem que ia dar certo, a verdade é essa, e a gente fazia operação com a seguinte condição, o sócio pagaria meia. Tá. Falei, tá bom. Começamos com a Showbiz arrebentou. Sim. Muito sucesso, graças a Deus. E a gente começou a Showbiz em janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. Quando chegou em novembro, a gente já estava... Falou, vai vir em dezembro aí, vai ser punk. Então, quando teve o feriado de 2 de novembro, dia de finados,
a gente pegou um pacote para ir para o Nordeste. Porque tinha um monte de gente de Jacareí morando no Nordeste. Natal, basicamente Natal e Recife. Tinha 2 pessoas conhecidas da gente aqui de Jacareí que estavam morando. Um morando em Natal fazendo um negócio de bug e o outro morando em Recife vendendo enciclopédia, que era um amigo da gente que inclusive faleceu. O Pastel, Valdir Pastel. Aí a gente falou, não, vamos comprar passagem, vamos para o Nordeste passar uma semana lá. Aproveitar o feriado, tal, e vamos lá. Bom, nós desembarcamos em Natal com o olho de, vamos montar alguma coisa aqui, né? Natal foi difícil porque a hora que a gente desembarcou, com 2 dias, todos os empresários de balada, bar, já sabiam que a gente estava lá, eu não sei o que aconteceu no hotel. Tanto é que a gente foi na única balada que tinha na época, que era a Pool, e a gente sentado na mesa, veio o dono da balada. Eu falei, escuta, o que vocês estão querendo aqui? Porque lá é um esquema meio coronel, assim, naquela época, né? Agora não é mais, mas, naquela época... Eu falei, não, nós estamos passeando. Não, vocês estão querendo montar alguma coisa aqui? Não, a gente veio passear, não quero nem saber de montar nada. Tá bom, enfim. Falei, vamos vazar daqui, que não é um bom negócio. Aí desembarcamos em Recife. O Pardal tá pensando em mim. O Pastel, que é esse amigo nosso, ele era gandaeiro, tá? Ele falou, vou levar você num bairro que só tem bar e balada, que era o bairro das Graças, em Recife. E a gente, andando, bar legal, depois de escuro, só pra você ter uma ideia, no bairro das Graças, eu acho que tinham 22 bares, todos top, era tipo Baixo Gávea, assim, um lugar legal. E a gente andando de um bar pro outro, e passamos assim, tinha um bar fechado com a placa de aluga-se. A gente bateu o olho naquele bar e falei, aqui dava uma balada. Isso no segundo dia que a gente tava em Recife, né? Aí anotamos o telefone, no dia seguinte ligamos pro cara, fomos olhar o bar. Cheguei lá, olhei o bar e falei, puta, que dá para fazer um negócio legal aqui. Dia seguinte ligamos pro cara. Eu vou resumir, nós fechamos o negócio, o meu sócio veio, eu fiquei lá já para começar a reforma em novembro, dia 20 de dezembro inaugurou a Showbiz Recife. E ele ficou tocando a Showbiz de Jacareí durante um tempo, porque daí em janeiro venceu o contrato. E os caras vinham olhando a gente ganhando dinheiro lá. Não, agora a gente não vai renovar, não, porque na verdade eles já tinham um esquema para passar a boate para outra pessoa. Em outras condições que não a nossa. Mas daí a gente já estava bombando no Nordeste. Falei, entrega isso aí, vem-se embora para cá e... Pô, Edivaldo, e aí muito louco, porque você falou que você trabalhou no restaurante lá do Malak Acid e depois da história toda você montou um estabelecimento na rua Malak Acid. Não é? Né? Uma coincidência. Como que surgiu o Revolution Café em Jacareí? Então, o Revolution é o seguinte, depois que eu estava em Recife um tempo, né? Fazia uns 5 anos que eu já estava em Recife, com a Showbiz, depois virou New Hits, porque depois eu me separei desse sócio, mudei de nome e passou a se chamar New Hits. E aí continuou. Eu viajava muito para os Estados Unidos. Minha irmã mora lá, então eu ia, passava um tempo lá e tal. E eu fui num restaurante lá em Pittsburgh, na Pensilvânia, minha irmã morava lá. Puta, eu bati o olho naquele restaurante e falei, puta, isso é que eu quero para mim. Eu quero um lugar desse jeito aqui, sabe? E o restaurante tinha uma pegada diferente. Eu falei, aí a minha irmã foi me explicando. Falei, não, aqui é o seguinte, é restaurante, tá? Funciona inclusive para almoço. Só que o que pega aqui é à noite. Eles abrem tipo 5 horas da tarde e tal. Quando chega 9 horas, a luz vai abaixando e aí começa um som mais alto a tocar. Eles tinham uma pistinha que é menor que o seu estúdio aqui. E aí o pessoal começava a ir para a pista e virava uma balada. Eu falei, pô, que negócio legal. É um bar, mas é balada. E não necessariamente você teria que ir para uma balada, vamos dizer. Você já faz o esquenta ali e já continua. Já tá tudo no mesmo lugar, né? Tá? Isso há muitos anos. Muitos anos. Olha como é que a coisa é louca. Eu vim pro Brasil, falei, pô, vou alugar um negócio em Jacareí
E uma característica desse bar é a seguinte, ele era um estilo warehouse, que o pessoal chama lá, que é bar beira de estrada. Uhum. Eu falei, eu fui e comecei a entrar nas entradas de Jacareí. Fui lá na primeira, entrei, para ver se eu achava algum galpão, alguma coisa. Não achei. Depois eu vi ali naquela entrada da Romana, eu vi lá uns armazéns de arroz, né? Aí eu falei, pô, aqui daria. E aí descobri que o dono de lá era o seu Valério, que inclusive era dono do trabalhava no cartório. E ele falou, ó, tem esse galpão aqui, porque eram 4. Ele falou, eu tenho esse daqui do canto que eu posso te alugar. Eu falei, eu quero. O chão de lá era terra. Pra você tem ideia? Não tinha piso no galpão. Uhum. Era só um negócio velho, né? Eu falei, mas eu quero, eu alugo. Eu lembro que eu paguei R$300 o aluguel, né? E aí aluguei. Aluguei e continuando em Recife. E fui pagando aluguel. E fui reformando aos poucos. Só para você para resumir, que senão a gente vai até... Sim. Quando fez 5 anos de contrato, eu inaugurei o Revolution. Eu paguei aluguel durante 5 anos, sem existir nada lá. Eu ia pagar o aluguel para ele e falar, pô, devolve aquele lá, cara. Você está pagando aluguel sem utilizar, sem fazer nada. Devolve. Ele falou, não, eu sei o que eu estou fazendo. Recebe aí. E aí, quando eu vendi lá, a minha casa noturna lá, New Hits, eu peguei o dinheiro e falei, não, agora eu vou para terminar e inaugurar. E quando eu fui buscar o conceito do Revolution Café, eu, na verdade, fui em quase todos os bares temáticos lá nos Estados Unidos, Planet Hollywood, Hard Rock Café, tinha das modelos lá, tem vários bares temáticos. Eu falei, pô, eu quero fazer um bar temático. Mas qual seria o tema? Aí eu pensei, pô, vou fazer um bar e o nome dele vai chamar Revolution e ele vai homenagear as pessoas que revolucionaram de alguma forma o segmento em que elas estão. Não necessariamente um artista ou um esportista, englobar tudo. Tanto é que você ia no Revolution, tinha lá homenagem para o Ayrton Senna, tinha Billie Holiday, tinha B.B. King, tinha vários artistas homenageados ali, com quadrinho, com uma foto do artista, dizendo por que ele fazia parte da nossa galeria, porque ele revolucionou a música, por exemplo, o B.B. King, o blues, revolucionou o blues com o seu jeito de tocar guitarra, tal. Ayrton Senna revolucionou o automobilismo com a sua forma de guiar, tal. E a gente tinha um descritivo dentro de um disquinho de CD e a foto do cara e um quadrinho. E essa era a decoração do bar. Mas o importante, eu acho que o que pegou no conceito do Revolution foi que era um bar igual ao que eu tinha visto. E balada. Sim. Então ele tinha o conceito de bar, que a gente abria de terça a domingo, que não é um conceito de balada. E em determinada hora tinha uma pistinha, em determinada hora ia baixando o som, a luz, e o som entrava e o cara tocava na pista. Evoluiu, a gente começou a trazer música ao vivo. Aí uma outra fase do Revolution, que foi quando o Revolution começou a trazer banda de blues de São Paulo. Na verdade, assim, eu queria trazer música ao vivo, mas eu não queria trazer, não desprestigiar o pessoal que está aqui, mas eu queria que fossem pessoas... Porque, por exemplo, você tem os artistas locais que tocam em 50 bares aqui. Sim. Eu não queria que a pessoa falasse, não, se eu quiser ver esse cara, eu tenho que ir lá no Revolution. Então eu comecei a trazer só banda de São Paulo. E você falou isso de São Paulo, Jorge, contextualizar para quem está assistindo a gente, ou é muito jovem, ou não mora na região do Vale do Paraíba, mas... O Revolution Café ficava na beira da Dutra, e eu tô falando por experiência própria e com propriedade, que foi onde eu conheci o Edival, porque eu era muito baladeiro, eu morava no Revolution. Final de semana é sexta, sábado e domingo, o Edival não me aguentava ver mais lá. Então eu vivi todo esse cenário, e essa rua, que era o evento Malaquiacid, tinha fila e vinha gente de São Paulo, não era o contrário, Vale do Paraíba indo para São Paulo para balada. Pessoas de São Paulo vindo no Revolution por causa da proposta da casa, né? Inclusive assim, a gente sabia de onde vinha todo mundo, porque naquela época era cheque. Sim. Então,
Não existia cartão de crédito, ela talão de cheque. Então, eu tinha 50% dos meus cheques eram de São José dos Campos, 15% de Jacareí e o restante, 35% era São Paulo, Guararema, Mogi, tudo quanto é lugar que você pode imaginar do Vale do Paraíba, Taubaté, Caçapava, vinha de um monte de gente. Então, o Revolution foi realmente uma revolucionária na noite aqui do Vale do Paraíba, em termos de conceito, que nós trouxemos o conceito de bar balada, que hoje, a maioria dos bares hoje é bar balada. Inclusive, na minha visão, isso foi responsável por acabar com muita casa noturna. A tecnologia que você trouxe também de comando, era um jeito de cobrança diferente. Era diferente e eu tinha intercomunicador. Na época nunca ninguém tinha visto isso, né? Eu ficava com o intercomunicador, o cara da portaria, tem fulano tá aqui, daí autorizava a entrar. A fila chegou na Dutra. Você tem, era isso mesmo. Era 2 horas de fila, tal, porque a casa não comportava, cabia. Depois da reforma ficou cabendo 400 pessoas. Antes da reforma era 250. Que depois a gente colocou aquele mezanino, né? Então aumentou. E aí depois, pra gente avançando um pouco na história, que eu quero saber tudo, né? O Revolution foi para São José. Então, aí eu vendi o Revolution de Jacareí, mas a marca continuou sendo minha. Ok. Então eu autorizei eles continuarem usando a marca. Eu falei, olha, vocês vão ficar usando a marca. E quando eu resolver abrir outro, que eu vou abrir, não sei quanto tempo, vocês têm a seguinte opção: ou vocês adquirem e me pagam um royalty pelo uso da marca, ou vocês mudam o nome. E eles optaram por mudar o nome. E eu abri do lado do Vale. Também era na beira... Center Valley, beira de Dutra, o mesmo conceito, só que ali já é vamos dizer, um novo modelo de Revolution, porque lá eu tinha a pista, um espaço onde tinha uma pista de dança e um espaço para música ao vivo. Então eram 2 ambientes e lá também vamos dizer assim, São José na época tinha uma noite muito mais, vamos dizer assim, mais ativa, não digo, mas assim, tinha mais concorrência, vamos dizer. Sim. Então a gente tinha, para poder funcionar, porque o custo lá era alto, a gente começou a diversificar. Então eu tinha, quarta-feira era flashback, que é onde nasceu a ideia do Ponto 9, né? Que era embalos da Band, que a Band patrocinava o coisa. Quinta-feira era forró, que na época fazia sucesso, forró e tal. Forró universitário. Forró universitário, Sexta-feira era banda de rock. E o sábado era pop rock, que era o que virava. Então, isso aí misturou público e tal. O caso do Revolution, dali da beira da Dutra, na verdade, eu tive 3 assaltos lá. Caramba. O primeiro e o segundo ninguém ficou sabendo, porque foi o cara foi durante a semana, durante o dia. O cara achou que a gente tinha cofre, essas coisas, não tinha nada. O outro, o cara esperou terminar a noite. Quando eu fui fazer o fechamento no escritório, ele apareceu, mas também não levou nada. Não machucou ninguém e só estava eu e uma pessoa lá. Então, também não impactou. Mas o terceiro, foram 2 ou 3 assaltantes. Eles esperaram praticamente todo mundo sair. E aí anunciaram o assalto dentro da casa. Estavam todos os funcionários. Aí agrediu um funcionário e saiu na TV. Aí já era. Já era, entendeu? Não morreu ninguém, não teve nada, levaram todo o dinheiro, mas quando sai um negócio dizendo que alguém foi assaltado num lugar, o pessoal acha que a culpa é do lugar, não do assaltante, né? Isso é que é o pior. E aí a gente fechou lá e eu passei o ponto, abri também em Taubaté. Taubaté foi meio esquema franquia. O cara veio, era um amigo meu, falou, eu quero abrir em Taubaté e tal. Falei, então vai. A gente foi lá, montou o Revolution para ele e o combinado era ele dar uma participação do faturamento e tal. E a gente ia co-administrar junto com ele para até ele pegar o jeito, mas no fim ele acabou fechando também, a gente tirou a marca e mudou lá. E a história do Revolution foi mais ou menos essa. E em função da quarta-feira do Revolution, que era o flashback, ser sucesso,
Aí mudou de embalos da Band, porque depois de 2 anos, 1 ano, 2 anos, a Band desistiu, vamos dizer, do projeto, porque o projeto dependia da Band Sim. participar dele. Falei, tudo bem, eu vou continuar com o projeto e em vez de chamar Embalos da Band, vai chamar Embalos da Noite, né? E eu continuei com o projeto até o final da casa. Aí quando fechou o Revolution daqui de São José, eu fiquei aí fora da noite, eu acho que quase 1 ano, sem fazer nada, na noite. Fui trabalhar em outro segmento e tal, e na noite. E aí, eu conhecia do Revolution dali, o dono do Pizza Hut daqui, que era o Laércio, ainda é. E ele tinha pego a churrascaria do Vale Sul Grill, Tá. do Vale Sul, que era Vale Sul Grill. Tá? Aí eu falei, vou lá conversar com o Laércio. Cheguei lá e falei, escuta, sexta-feira, que hora que você fecha a churrascaria? Ele falou, fecha às 10 horas. Vamos continuar. Você me cede a sexta-feira, das 10 em diante. E a gente vai fazer um flashback aqui toda sexta. Beleza? Eu venho com som, iluminação, trago tudo, monto o esquema, o bar é seu e a bilheteria é minha. Beleza, beleza. Vou dizer para você, vou resumir, porque senão a gente vai longe aqui. A história tem muita história. Não duvido. Então, quando a gente começou, dava 40, 30 pessoas depois das 10, né? Pedimos autorização para o shopping autorizou, tal, porque tinha que ficar uma parte do estacionamento destinada para quem estava lá. Então, cercavam lá, né? Então, beleza. Acontece que com 6 meses a gente já estava colocando 550 pessoas. Uau. Arrebentou mesmo, né? E, tava lindo, a gente ganhando dinheiro, né? Pra você ter uma ideia, o que ele ganhava na sexta-feira era mais do que ele ganhava na churrascaria de segunda a sábado no almoço. Num dia. Então, ele também estava achando legal. Só que, por uma das coincidências do destino, você sabe, o dono do shopping lá é o Wagner, né? E a mulher dele, ela é evangélica. Quando a gente fez o acordo lá com o shopping, quem era o diretor do shopping era um cara que autorizou, tal. E ela, um dia estava fazendo compra no supermercado e uma das amigas dela falou, nossa, que legal aquilo que vocês estão fazendo lá no shopping. Pô, um negócio para nosso público, né? Para gente que quer mais velho, gosta de dançar. Ela falou, mas que negócio? Não, lá na churrascaria o cara tá fazendo lá, o flashback, lá tá indo muito bem, que legal. Ela, flashback, né? Resumindo. Cortou. Não pode. Nossa senhora, você imagina uma semana você fecha um negócio com 550 pessoas, na outra semana o cara fala para você, não pode abrir. Dor no coração, filho. Mas aí a gente tentou levar esse projeto para outros lugares. Tentei fazer na Number 2, não deu certo. Tentei fazer nos outros espaços, não deu certo. Falei, deixa para lá. E aí fui mexer com consultoria e construção, né? Outras coisas que a gente acaba desenvolvendo, mexendo com casa noturna. E num dia desse eu estava num depósito de material de construção comprando, entra o Laércio. Aluguei um ponto lá na 9 de julho. E em cima desse ponto tem um salão de dança lá. Você acha que não dá para fazer lá o projeto lá? A gente faz uma casa noturna lá. Falei, vamos lá olhar. Aí eu fui, olhei e falei, que dá. Vai dar uma casa noturna legal para umas 200 pessoas. Fiz um 3D do projeto. Falei, aqui vai gastar X para a gente fazer todas as reformas, porque tinha que fazer tudo. Forro acústico, trocar piso, fazer banheiro, fazer cozinha, fazer tudo, uma reforma completa. E parte da reforma era fazer um acesso, porque o acesso para a parte de cima era dentro do Pizza Hut. Então teria que fazer uma escada separada. Então, enfim, uma obra mesmo. Levou 3 meses essa obra. E aí inauguramos o ponto 9. Porque é na 9 de julho, o número lá é 949. Falei, vai ser ponto 9. E a ideia não era, na verdade, ser balada. A ideia era ser uma casa de eventos. Então eu falei, é uma casa de eventos, só que sexta-feira é flashback. É um embalos da noite, né? Então a gente tem
vai fazer agora 12 anos. O ponto 9 lá, com embalos da noite, toda sexta. E os outros dias da semana, quinta, sábado, domingo, ficou para locação, né? A gente aluga o espaço para evento, para aniversário, casamento e por aí vai. Mas a sexta-feira é o flashback embalos da noite. E tá bombando, né? Eu vejo as fotos lá nas redes sociais. Na verdade, assim, muito a gente faz um trabalho, não existe milagre, tá? E o sucesso do ponto 9 basicamente faz parte da minha consultoria, né? Porque eu tenho 47 anos trabalhando na noite. Sim. 10 faculdades. Certinho. Então, são muito tempo de experiência. Não existe segredo. Trabalho, trabalho e trabalho. A forma de trabalho é o segredo, né? Porque você falava, cara, eu monto e vou trabalhar, mas se você trabalhar errado pode não dar certo. Tem que trabalhar certo para poder dar certo. E ele é o meu case de sucesso, porque você fazer uma casa noturna, né, durar 12 anos em São José, né, não é fácil, né? E a gente abre um dia por semana. E o que não pode faltar numa noite, numa casa noturna, para fazer sucesso? O que não pode faltar, Edmar? Eu acho que tem vários elementos. Não pode faltar o bêbado, porque o bêbado ele dá até graça na noite. Uhum. Não pode faltar mulher bonita, entendeu? Não pode faltar música boa. E música boa, eu não estou nem discriminando ritmos, porque a música boa para mim é uma, para você é outra, para outra é outra, mas por isso que eu acredito muito na segmentação da noite. Então, o cara é um bar country. O que é a música boa para ele, pro bar country? É o sucesso do sertanejo lá. Esse é uma música boa, entendeu? Não pode faltar. Eu costumo separar um pouco o que é um entretenimento e o que é, por exemplo, o que o bar vende? O bar vende cerveja e porção. Esse é o número 1 do bar. Para poder o cara ir lá comer cerveja, para tomar cerveja e comer porção, ele gosta quando tem uma música ao vivo. Ele gosta quando tem um telão. Ele gosta quando tem um jogo de futebol passando. Que é o entretenimento, é o complemento do produto número 1 para ele, que é bebida, cerveja e porção. A casa noturna é o contrário. O que a casa noturna vende? Entretenimento. Beijo na boca, pista de dança, iluminação, música boa, som, e você poder dançar, tal, e bebida. A bebida é o complemento. Uhum. Porção é o complemento. O cara não sai de casa e fala, vou comer uma porção no ponto 9. Não vai, ele vai lá para dançar, Então, às vezes eu até brinco, o cara chega lá, porque o meu cardápio de bebida, por exemplo, ele é meio restrito, porque eu não posso ter tudo quanto é tipo de cerveja, por exemplo. Então, eu tenho lá uma Heineken, Budweiser e Império. 3 tipos que atendem perfeitamente quem gosta de cerveja, certo? Às vezes o cara chega lá, mas você não tem uma Stella no seu cardápio? Eu falei, mas eu não vendo bebida. Uhum. Como não vende bebida? Eu não vendo, eu vendo entretenimento, cara. Você não vem aqui para beber cerveja. Beber cerveja você pode beber no bar. É um lugar especializado. Entendeu? Então é esse. Diva, quanta coisa a gente tinha para conversar ainda, que papo maravilhoso. Você manja muito do negócio noite, eu acho isso muito legal. Mas nosso tempo tá acabando, eu preciso agradecer demais. Primeiro preciso agradecer, acho que eu não fiz isso publicamente, mas preciso agradecer as boas noites que eu tive nas suas casas. Tenho boas memórias disso e sou muito grato a isso. E, a felicidade que eu tive quando você aceitou vir dar entrevista para mim, muito obrigado. E aproveita e passa as redes sociais do Ponto 9 para quem quiser conhecer, visitar, curtir uma noite. Ponto 9 o Instagram é ponto 910. Uhum. Porque eu cometi um erro quando eu registrei o ponto 9 no Instagram, o Instagram pergunta qual é a sua idade. Ah, sei. Uhum. Aí eu falei, não, a idade do ponto 9 é 10 anos, na época. Ele foi lá e bloqueou, porque eu não pode ser de menor. De idade, aí eu tive que criar ponto 9, 10. Então é ponto 9 escrito e o 10 é numeral.
A gente tá colocando aqui na tela pro pessoal ver. E no Facebook, .9SJC, no YouTube, .9SJC, que mais? Só. E tem as minhas outras redes sociais, que é da minha consultoria, que é Como Montar um Bar. Uhum. Então, tem Facebook, Instagram, YouTube, Como Montar um Bar, que inclusive talvez eu disponibilize o curso aí gratuito. E tem o meu outro negócio, que em função das construções das casas noturnas, eu criei, hoje eu tenho a Kits B, que é uma empresa de construção especializada em kitnet e chalé, que também tem todas as redes sociais Kits B e o site da Kits B, que é kitsb.com.br. Tá fazendo pouca coisa, né, Edivaldo? Eu tô procurando ainda alguma coisa para mim fazer entre meia-noite e 8 da manhã. E, pô, tô dormindo nesse horário? Pô, que desperdício de tempo, pô. Edivaldo, muito obrigado, viu? Obrigado você. Gente, obrigado por você que acompanhou até agora esse papo maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu gostei aqui. Bastante história que a gente ainda tinha pra contar. Mas, ó, quem sabe o Edivaldo não volta aqui pra gente contar mais histórias. Bom, o podcast do Mindão vai ficando por aqui. Mas eu espero você no nosso próximo encontro. Não deixa de deixar aquele like pra fortalecer, compartilhar. Comenta aí se você tem uma história desse período. Ó, beijo do Mindão. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.